Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, estarmos juntos aqui para esse último dia de conferência. Nosso assunto principal é o supremo propósito de Deus. E nós vamos hoje, então, encerrar esse tempo. E eu creio que o Senhor, Ele falará profundamente aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu gosto sempre de recapitular aquilo que já foi falado para que a gente refresque na nossa memória acerca do assunto e também para que a gente possa dar continuidade ao que precisamos ainda falar. Nós começamos falando sobre o supremo propósito de Deus, falamos também que esse tema, o supremo propósito de Deus, não é algo posto por acaso, mas é justamente o que nós queremos transmitir como ideia, que Deus tem um propósito supremo ou soberano que está acima de todas as demais coisas e que não há nada mais importante do que esse supremo propósito de Deus. Nós entendemos também que esse supremo propósito de Deus, ele não tem nada a ver com as coisas criadas e feitas por Deus, porque é um propósito que foi proposto antes da fundação do mundo ou antes da criação de qualquer coisa, quando apenas o próprio Deus existia. Então, se nós queremos saber, entender e conhecer esse supremo propósito, o nosso ponto de vista, ele precisa ser o próprio Deus. Nós precisamos voltar para o coração do Pai antes da criação de qualquer coisa. E nós não podemos enxergar Deus, nós não podemos conhecer a Deus, a não ser através do Filho, Jesus Cristo, que veio à Terra para revelar o Pai, visto que o Pai, ele não pode ser visto por ninguém, Nunca nenhum homem viu, nunca nenhum homem verá, porque ver a Deus é uma sentença de morte. Então o seu Filho, enviado pelo Pai, vem à Terra para nos revelar o Pai. Entendemos que a pessoa ou a persona que aparece nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é a pessoa do Filho, e sim a pessoa do Pai. E o Filho está sendo revelado agora através da igreja, porque assim como o Filho ofereceu o seu corpo para revelar o Pai também preparou um corpo para que o Filho se revele. E o corpo do Filho é a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo por meio de quem Cristo se expressa. Então nós somos os responsáveis pela revelação do Filho, o que faz com que seja nós tenhamos uma responsabilidade muito grande em não distorcer a imagem do Filho. E nós entendemos também já que Deus, ele vive um tipo de vida, e a vida que Deus vive é uma vida de cruz. Nós fizemos uma definição de cruz, e a definição de cruz é abrir mão da sua própria vida para viver em função de alguém, abrir mão da sua vida para beneficiar alguém. E Deus, ele nunca pensou em si mesmo, ele nunca viveu para si mesmo, ele sempre, a pessoa da divindade sempre vive para o outro. O Pai vive para glorificar o Filho vive para glorificar o Pai, o Espírito vive para glorificar o Filho, mas eles nunca buscam glória para si mesmo, porque eles vivem uma vida de cruz. E houve da parte de Deus uma tentativa de transmitir essa vida para o primeiro homem criado, Adão. Quando Adão foi posto no jardim do Éden, ele tinha uma escolha a fazer: abrir mão daquilo que era bom para ele, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a Bíblia diz que ela era boa para comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Então essa era uma árvore que era boa para Adão. E ele tinha a chance de abrir mão do que era bom para ele para fazer a vontade de Deus, que era que ele não comesse. Mas Adão e Eva decidiram por buscar aquilo que era bom para eles, ou seja, rejeitando a vida de cruz. Então eles não conseguiram viver a vida de cruz que Deus vive. Então, por causa disso, Jesus Cristo é enviado como filho modelo para mostrar como é que Deus quer que os seus filhos vivam. Ou seja, em uma obediência plena e total à sua vontade, abrindo mão de suas vidas, sendo obedientes até a morte, e se necessário for a morte de cruz, como nós entendemos ontem. Amém, irmãos? Ou seja, Deus vive uma vida de cruz. A vida de Deus é uma vida de cruz. A cruz sempre esteve no coração de Deus. A cruz, ela foi manifesta no Gólgota, mas ela sempre existiu no viver de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura. A cruz é o centro e é a forma com que Deus vive. Amém, meus irmãos? E eu falei para os irmãos ontem, e nós vamos começar por isso hoje, que na Bíblia, a cruz e a palavra amor são sinônimos. Eu tenho falado para os irmãos, e quero repetir mais uma vez, irmãos, o diabo, Satanás, a serpente, que tem como maior vocação o engano, assim como Paulo diz, assim como nós vemos em Gênesis, no começo, como a serpente enganou a Eva, Paulo vai dizer que ele teme que nós sejamos enganados pela serpente. João, em Apocalipse, vai dizer que quando Satanás for solto da sua prisão de 1000 anos, ele vai sair enganando as nações. Então, a maior estratégia de Satanás é o engano,
Não pense você que o diabo vai aparecer para você com chifre, tentando te assustar. Ele simplesmente vai tentar enganar você. E detalhe, ele não vai tentar enganar você com outra coisa que não seja a palavra de Deus. Porque o instrumento de Satanás para enganar o homem é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque quando a serpente engana Eva, ela não engana com outra coisa. Da boca da serpente sai a seguinte frase: foi assim que Deus disse? Ou seja, ela vai tentar enganar exatamente com aquilo que Deus disse. Quando Satanás encontra Jesus para tentar Jesus e tentar enganá-lo, o Satanás não usa outra coisa a não ser a palavra de Deus. Porque ele vai dizer, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí ele vai vir para a segunda tentação dizendo assim, olha, mas também está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra. Então pula daqui, porque os anjos vão te livrar. O diabo não está usando outra coisa, senão a palavra de Deus. Aí Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, é uma briga de palavra. Amém, irmãos? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Diga assim, por quê? Porque nem toda palavra de Deus é a verdade. Há muita palavra de Deus sendo usada para enganar. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? As pessoas, os homens fraudulentos, que hoje enganam, não enganam com outra coisa. Enganam com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento de engano. Por quê? Porque essa palavra ela é tirada do contexto, para apresentar a você um pretexto para que você faça algo que não é a vontade de Deus. E aí, irmãos, se você for olhar a Bíblia, tem argumento para tudo. Para absolutamente tudo que você quiser fazer. A Bíblia vai dar base para você fazer o que você quiser fazer, desde que você esteja disposto a torcer a palavra de Deus. E é assim que a serpente engana. A serpente engana através da palavra. Portanto, preste atenção. O diabo ele não tem problema que nós usemos as palavras corretas, desde que as palavras corretas não tenham para nós o significado correto. Eu vou repetir. O diabo não tem problema algum que nós usemos as palavras corretas, desde que as palavras corretas não tenham para nós o significado correto. Deixa eu te dar um exemplo. Quando nós falamos de amor, amor é uma palavra bíblica. Amém, meus irmãos? O que é que vem na tua mente? O que significa para você o amor? Bom, eu vou dizer para os irmãos o que significa para a maioria o amor. O amor para a maioria é um sentimento. Então, eu olho para a pessoa, eu tenho uma afeição por essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu gosto da companhia dessa pessoa, então eu amo essa pessoa, porque amor para mim é sentimento. Só que, biblicamente falando, o amor não é sentimento. Quantos estão aí? Olha para mim, Jesus disse que nós temos que amar nossos inimigos. Como é que você gosta de inimigo? Não tem como gostar de inimigo, mas nós podemos amar o inimigo, porque amor não é sentimento, amor é sacrifício. Amor é abrir mão da minha vida para beneficiar o outro. E isso eu posso fazer até por quem eu não gosto. Então eu posso amar o meu inimigo. A Bíblia vai dizer, se o seu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Diga assim, eu não gosto dele, mas eu vou dar a ele o que comer. Consegue compreender? Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de... E você estará amando ele, mesmo sem gostar. Porque amor não é sentimento. Amor é sacrifício. Olha o que a Bíblia diz, nós lemos o texto, Romanos capítulo 5, verso de número 8. Vamos lá, projeta por favor, não precisa abrir, vamos só projetar, para a gente ganhar tempo, porque nós precisamos entrar no assunto. Olha o texto, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo sentiu uma grande paixão por nós. É assim que está escrito? Deus prova o seu amor para conosco, em que Deus olhou para nós, os olhinhos piscaram e ele ficou apaixonado. Como é que Deus prova o amor dele para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga assim, o amor se prova pelo sacrifício e não por sentimento. Porque Deus odeia pecadores. Então diga assim, dá para amar quem você odeia. Porque amor não é sentimento. O ódio é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é sacrifício. Portanto, biblicamente falando, a cruz e o amor são sinônimos. Você consegue compreender isso? Porque qual que é a ideia de amor que a igreja tem? De Hollywood. O amor romantizado, sabe aquela coisa de... Né? E aí você olha para o irmão e fala assim, não tem como amar o irmão. Porque não tem como gostar desse irmão. Diga assim, amor não é gostar. Diga, amor é dar a vida pela pessoa. Vamos lá, vai dar certo. Evangelho de João, capítulo 15, vem comigo.
Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 12 em diante. Marque o texto, para nós não perdermos tempo. João 15, 12. Jesus tem um mandamento. Amém? Amém, irmãos? Diz assim: o meu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... Olha para mim. Inicialmente, Jesus disse assim, ó: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como vocês se amam. Inicialmente foi. Ele começou assim: que vocês amem uns aos outros, assim como vocês se amam. Diga, qual é o problema? Tem gente que não se ama. Aí ele mudou. Ele diz assim, ó: um novo mandamento vos dou. Qual que é o novo mandamento agora? O padrão de amor muda. Agora não é amar ao outro como você se ama. É amar ao outro como Cristo te amou. Diga assim: e Cristo amou você sem você merecer. Amém, irmãos? Então, o meu mandamento é esse: que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, mesmo sem vocês merecerem, eu amei vocês. E como é que eu amei vocês? Eu amei vocês não porque eu tinha um sentimento por vocês. Eu amei vocês porque eu entreguei minha vida. Eu dei a minha vida por vocês. Continuando, verso de número 13, ele vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de estar apaixonado pelo seu amigo. É assim que está escrito? Qual que é o maior amor que se pode ter? Dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Então diga assim: amar é dar a vida. Não é sentimento. Quantos estão aí? Posso usar um exemplo que talvez os irmãos não vão gostar? Se não gostar também não tem problema, fique em paz. Observe, eu posso estar aqui, eu posso não gostar de ninguém aqui, e mesmo assim eu posso dizer que vos amo. Diga, por quê? Porque eu estou dando a minha vida, eu abri mão da minha vida para vir aqui falar para vocês sobre a palavra. E amor não é sentimento. Amor é dar a vida. Então eu posso dizer, eu vos amo. E nada tem a ver com gostar dos irmãos. Tem a ver com dar a vida. Quando você vai para a célula e você dá a vida, o que é vida? É tempo. Você pega o tempo que você tem, você dá o tempo que você tem em sacrifício por aquelas pessoas, você está amando elas. Porque amor não é sentimento. Amor é dar a vida, é dar o tempo que você tem. Você consegue entender a diferença? Se nós ficarmos falando de amor na igreja como sentimento, o diabo fica aplaudindo. Diga assim, por quê? Porque nós viramos um bando de hipócritas. Diga, por quê? Porque não dá para gostar de todo mundo. Tem como, irmão? Tem gente que não dá para gostar. Concorda comigo ou não? Tem gente que não tem como gostar. Você olha e fala, gente, não dá. Diga assim, gostar não dá. Agora amar dá. Porque dá para amar o inimigo. Porque eu posso dar minha vida em função do inimigo. E isso não é uma questão de sentimento. Essa é uma questão de decisão. Eu tenho a minha comida. O meu inimigo está com fome. Eu pego a minha comida e dou para ele comer. Eu estou amando ele. Porque não há maior amor do que este. Não há maior amor do que este. Do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Então diga assim, amor é dar a vida. É sacrificar a vida por causa do outro. Não tem nada a ver com sentimento. Olha aqui. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza. E nós éramos filhos da ira. E Deus mesmo assim nos amou. Como é que Ele nos amou? Ele não ficou apaixonado por nós, como as pessoas pensam, né? Até as canções colaboram para isso, né? Essas músicas romantizadas que fizeram para enganar a igreja, né? Deus não pode viver sem mim, coisa do tipo. Irmão, furada. Deus não queria te ver nem pintado de ouro. Diga assim, mas mesmo assim, Ele te amou. E como é que Ele prova o amor? Dando o filho dele para morrer por você. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, portanto, se ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos. Deus nunca vai pedir para nós fazermos algo que Ele não fez primeiro. Todo pecador é inimigo de Deus. Deus amou os inimigos, por isso que Ele pede que nós também amemos os inimigos. Quantos estão aí? Então diga assim, o diabo não tem problema de que você use a palavra certa, desde que ela não tenha o significado certo para você. Consegue entender? Então você fala de amor,
Ok, mas o que significa amor para você não é o que significa na Bíblia. Então tá tudo bem, continue falando de amor. Continue falando de unidade. Continue falando do que se quiser. Desde que a palavra não tenha o significado que deveria ter. Então nós precisamos restaurar o significado das palavras. Amém, irmãos? E nós falamos ontem que Deus vive uma vida de cruz. Sim ou não? O Pai não vive para Ele, o Filho não vive para Ele, o Espírito não vive para Ele. A vida deles é uma vida de cruz. Portanto, se a vida de Deus é uma vida de cruz, Deus tem que ser amor. Visto que cruz e amor são sinônimos. Vamos lá? Abre a sua Bíblia lá, 1 João. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 8. 1 João, capítulo 4, verso de número 8. Os irmãos estão aí? Amém. Vamos lendo o texto. Ele diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus. Diga assim: aquele que não vive uma vida de cruz não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E o que é amor? Sacrifício. O que é amor? Cruz. O que é amor? Dar a sua vida em função de outro. Então Deus é, olha para mim, Deus não sente amor. Diga por quê? Porque amor não se sente. Diga: amor se tem e amor se é. Amor não se sente, porque não é sentimento. Ou você tem amor, ou você é amor, no caso de Deus, mas sentir amor, não sente. Porque não tem nada a ver com sentimento. E Deus é amor. Diga assim: Deus é sacrifício. Diga: Deus é cruz. Você consegue entender o que ele está querendo dizer? E, portanto, se Deus é sacrifício, se Deus é cruz, se Deus é aquele que não vive para si mesmo, mas vive uma vida de sacrifício pelo outro o tempo todo, quem não ama, não o conhece. Os idiotas não conhecem a Deus. Espero que todos estivessem aqui ontem, né? Porque senão vai ficar fora do contexto. Eu sei que não estava, depois você pergunta para alguém. Diga assim: idiota não conhece a Deus, porque a vida de Deus não está nele. Qual é a característica de alguém que tem a vida de Deus em si? Diga qual? Não vai viver para si mesmo. Porque essa é a vida que Deus vive. E se a vida dele está em mim, eu vou viver conforme ele vive. Então eu não vou viver mais para mim mesmo, assim como ele não vive para ele. Dizer que eu tenho uma vida de Deus e pensar só em mim é hipocrisia. E é não conhecer a Deus. Diga: amar é dar a vida pelo meu amigo. Se eu não amo, se eu não dou a vida pelo meu amigo, eu não conheço a Deus. Fica claro para os irmãos isso, sim ou não? Então olha para o seu irmão, sorria e fala: irmão, se você é um idiota, você não conhece a Deus, filho. Porque Deus é amor. Os irmãos estão aí? Verso 9, vamos lá, olha só, ele vai explicar, ele vai discorrer um monte de coisa aí. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Diga: o amor de Deus foi manifesto por nós. Como? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que morresse por nós, para que por ele nós vivamos. Continuando, verso 10. Nisto está o amor. Diga: o amor está. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos. Perceba que o amor em nenhum momento é sentimento. O amor é Deus enviando o Filho para morrer por nós. Porque amor é sacrifício, amor é cruz, amor é não pensar em si mesmo. O Filho de Deus, para Deus, é o que ele tem de mais precioso. E ele pega o que ele tem de mais precioso e ele envia para morrer numa cruz por nós. E a isso nós chamamos amor. Não é o sentimento que Deus tem por nós, é a atitude que Deus tem por nós. Pastor, e por que Deus teve essa atitude sem ter o sentimento? Porque essa é a vida que ele tem. Ele não pode negar ele mesmo. Deus não vive para si. Ele não pode negar a essência do que ele é. Ele é amor. Tem como ele negar? Os irmãos estão aí? Continuando.
Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, diga assim. Eu te pergunto, assim como? Como é que Deus nos amou? Enviando seu Filho, o mais precioso, para morrer por... Foi assim que Ele nos amou, sim ou não? Também nós devemos amar uns aos... O que devemos fazer pelo outro? Sacrifício. Morrer. Não é falar não, irmão, te amo tanto. Imagina Deus dizendo para você assim, meu filho, te amo tanto. Ama mesmo, pai, eu te amo. E o que o senhor vai fazer? Vou te enviar para o inferno. Porque o meu filho eu não vou dar para você não, ué. Pastor, eu amo o irmão, mas não quero nem conviver. Por que não? Porque o irmão é difícil, eu não gosto dele. Quem disse que amor é sentimento, filho? Amor é sacrifício. Amor é não pensar em si mesmo, é pensar sempre no outro. Diga assim, e quanto mais o outro não merece, mais você tem a chance de amar. Sabe por que Deus nos amou tanto? Por causa da carniça que éramos. O amor tinha que ser muito grande. Você consegue entender ou não? Então diga assim, quanto mais o irmão é difícil, mais amor você tem chance de demonstrar. Porque olha Jesus, se você faz o bem a quem te faz o bem, que bem há nisso? Se você ama quem te ama, que bem há nisso? Se você cumprimenta quem te cumprimenta, que bem há nisso? Agora, se você ama o seu inimigo, então de fato há amor. Os irmãos conseguem compreender isso, sim ou não? Continuando, vamos lá. Verso de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Ele vai repetir, né? Se nos amarmos uns aos outros, diga, amarmos uns aos outros. Como nós podemos traduzir essa frase, amarmos uns aos outros? Sacrificarmos uns pelos, ou darmos a vida uns pelos outros. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Diga por quê? Porque Deus é amor. E se há amor entre nós, então Deus ali está. Quantos estão aí? E em nós é perfeito o seu amor. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, irmão, vou dar minha vida por você. Para que Deus esteja entre nós. Pastor, a igreja está tão vazia de Deus. Não tem vida de Deus aqui, pastor. Será porque um bando de orgulhoso idiota, cada um pensando na sua própria vida, cada um buscando o que é seu? Como eu falei ontem, o pai não é nosso, o pai é meu. O pão não é nosso, o pão é meu. Não é perdoa os nossos pecados, é perdoa o meu pecado. Um bando de idiota pensando só em si mesmo e quer que Deus esteja no meio. Diga, Deus só está quando nos amamos uns aos outros, quando damos a vida uns pelos outros. E aqui nós vamos começar a entender um pouquinho o conceito do que é corpo. Onde quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Porque damos a vida uns pelos outros. Avançando, continuando, olha lá, verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, para nos ajudarmos, a amarmos uns aos outros. Verso 14. E vimos, e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Verso 16. E nós conhecemos, diga, nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Diga assim, nós conhecemos esse amor. Porque não é um sentimento. O amor de Deus é uma pessoa. Nós conhecemos Ele. E cremos nesse amor. Diga por quê? Porque nós vimos esse amor na cruz. Os irmãos estão aí? Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Diga assim, quem está em amor? Diga, quem não pensa em si mesmo. Quem não vive para si mesmo. Quem não é egoísta. Deus está nele e ele está em Deus. Diga, quem não vive vida de cruz, de negar-se a si mesmo, Deus não está nele e ele não está em Deus. E esse cidadão nunca conheceu a Deus. Porque Deus é amor. E amor não é sentimento. Vamos ver o que é amor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, corre lá. Graças a Deus que nós temos uma definição do que é o amor. Ou seja, se nós temos uma definição do que é o amor e Deus é amor, nós temos uma definição do que Deus é. Quantos estão aí? Amém. Diga assim, amor é sacrifício. Amém? É dar a vida pelo outro. Quantas pessoas você realmente ama?
Diminuiu aí ó, o número de pessoas que se ama? Tem que aumentar. Diga assim, se eu amar quem me ama, não tem glória nisso. Diga, a glória está em amar quem me quer mal, meu inimigo. Pastor, não tem como amar o inimigo. Ai, como não tem? Deus provou que tem. Todos nós éramos inimigos por natureza. E Ele nos amou. E não foi de sentimento não, irmão. Foi de morte de cruz. 1 Coríntios capítulo 13. Eu queria poder explicar esse texto com mais precisão para os irmãos, mas eu receio que eu possa gerar confusão, por causa da falta de tempo. 1 Coríntios 13, 1. Porque esse texto aqui está falando de algo que é muito importante. Extremamente importante. Vamos ler o capítulo 12, o último versículo primeiro. Antes de nós entrarmos no 13, 1. Capítulo 12, verso 31. Os irmãos estão aí? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Diga assim, ó, procure com muito zelo os melhores dons. O capítulo 12 é onde ele fala dos 9 dons do Espírito. E ele termina dizendo assim, vocês têm que procurar com muito zelo os melhores dons. Mas, diga mas, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente do que os dons. E aí entramos no capítulo 13, que não existia quando Paulo escreveu a carta. Paulo não escreveu capítulos, Paulo escreveu uma carta. Aí ele vai começar a falar desses dons. Olha lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos... Diga, falar em línguas. É um dom do Espírito, sim ou não? E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, seria nada. Diga, ter o dom e não amar, não me serve para nada. Verso de número 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, diga, dom de conhecimento. E ainda que tivesse toda a fé, diga, dom da fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O que ele está querendo dizer? Que os dons sem amor não servem para nada. Então qual é o caminho mais excelente que ele está mostrando? O amor. Os irmãos estão aí? Diga assim, o amor é muito mais importante do que qualquer dom. Quantos estão aí? Vamos lá, continuando, verso 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmão, pensa que aqui nós estamos falando de um crente padrão. O cara fala em línguas, o cara tem dom de profecia, o cara tem dom de ciência, dom de conhecimento, o cara tem dom da fé, o cara vendeu tudo que tinha para dar aos pobres, o cara entregou o corpo para ser queimado, só que lhe faltou algo. Amor. Então nada disso lhe aproveita. Posso falar? Diga assim, por quê? Porque o dom é coisa de criança. Meninos na fé. Vamos ver isso? Eu acho importante. Nem que a gente perca um pouco de tempo. Amém? Estamos ganhando, né? Abre a sua Bíblia comigo lá. Volta para 1 Coríntios, um texto no livro que nós estamos. No capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. A partir do verso 5. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Nós vamos ler o 5, 6 e o 7. Os irmãos estão aí? Ele vai dizer assim, ó, falando para os coríntios, amém, irmãos? Uma igreja. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. É uma igreja enriquecida em Cristo. Em toda a palavra, em todo o conhecimento. Verso 6. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Verso 7. Observe. De maneira que nenhum dom vos falta. Diga assim, para os coríntios, não faltava nenhum dom. Na igreja tinha os 9 dons operando. Uau, que igreja! Sim ou não? Profecia, fé, maravilhas, falar em línguas, conhecimento, discernimento, cura. Quantos estão aí? Interpretação das línguas. Era uma maravilha. Uma igreja perfeita. Vem comigo para o capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Olha a igreja a qual não faltava nenhum dom.
Olha o relato de Paulo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Diga, tem todos os dons. E são carnais e são meninos. Diga, por quê? Tem todos os dons, mas falta para eles o caminho mais excelente: o amor. É uma igreja totalmente dividida. Olha só, verso 2: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Continuando: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e disenções, divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os... Tinham todos os dons, mas ninguém queria morrer por causa do outro. Cada um para si. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Pedro. Aí outro dizia, eu sou de Cristo. Uma divisão completa. Diga, todos os dons. E nada era proveitoso. Porque faltava o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? O amor. Então olha para o seu irmão e diga, irmão, ter dom e não amar te serve de nada. Quantos estão aí? Volta para Coríntios 13, vamos lá. Você sabe para que servem os dons sem amor? Diga, para quê? Para aumentar a divisão. E daí vira aquela... Irmãos, uma igreja que tem dons e não tem amor, assim ó, é melhor você viver no inferno. Pastor, que coisa é essa? No inferno o povo é mais unido. Está sofrendo todo mundo junto? Quantos estão aí? O rico foi levado para o inferno, foi ou não foi? Quando ele chegou lá, qual foi a primeira coisa que ele quis fazer? Mandar alguém para avisar os irmãos deles. Ele estava preocupado com os irmãos que estavam na terra. Foi ou não foi? E aí, Abraão fala para ele, olha, tem lá os profetas para ele ouvir. Se ele não ouvir os profetas, então não adianta alguém também voltar lá para falar. Mas presta atenção, o cara que nunca pensou em ninguém na vida, o cara que tinha Lázaro na porta da casa dele, pedindo comida todo dia, ele não dava, quando chegou no inferno, começou a pensar nos outros. Só que agora era tarde. Se tivesse feito em vida, não estaria lá. Quantos estão aí? Amém. Verso 4, de 1 Coríntios 13. Agora vamos conhecer o que é amor, o que é o amor. Portanto, vamos começar a conhecer o que é Deus. Os irmãos estão aí? Amém. 1 Coríntios 13, verso 4. Ele vai dizer assim, ó. O amor é... Já começa assim. O que o amor é? Sofredor. Diga assim, sofredor por causa de alguém. Você sofre por outro. Os irmãos estão aí? O amor é benigno. Diga, o amor faz o bem. O amor não é invejoso. Você sempre inveja alguém. O amor não inveja o outro. Perceba que nunca tem a ver com você, sempre tem a ver com o outro. Olha, observe. O amor não trata com leviandade. Sabe, esse tratamento leviano. Quando você fala com o irmão, e o irmão nem no seu olho olha, porque o celular dele é mais importante do que a tua conversa. O amor se interessa pelo outro. Quantos estão aí? Amém. Aleluia. O amor não se ensoberbece. O que é se ensoberbecer? É se sentir melhor do que o outro. O amor não faz isso. O amor sempre se coloca como servo do outro. Diga, isso é o amor. E Deus é? Então isso é o que Deus é. Verso 5. O amor não se porta com... olha para mim, se eu me importar com indecência, eu vou prejudicar todos vocês. Então, pensando em vocês, eu não me porto com indecência. Ou seja, eu estou pensando no outro. Os irmãos estão aí? Aqui para mim resume o que é o amor. O amor não busca os seus interesses. O amor não é idiota. Há a versão que diz assim, o amor não busca os seus próprios interesses, mas sempre o que é do outro. Diga assim, Deus é amor. Se Deus é amor, Deus não busca os seus próprios interesses. E aí vai explicar o porquê, mesmo nós sendo inimigos, Ele ter enviado o Filho dele para morrer por nós. Porque Ele é amor. E o amor não busca os seus próprios... Olha para mim. Está lá o casalzinho apaixonado. Aí vai casar. Você pergunta assim, irmão, por que você vai casar? Eu vou casar porque eu amo ela. E aí pergunta para ela, irmão, por que você vai casar? Eu vou casar porque eu amo ele. Tá, entendi. Então, me explica aí o objetivo de você casar. Não, eu vou casar porque esse homem vai me fazer feliz. Isso é amor, irmão?
Hã? Diga, o que é isso? Interesse, egoísmo e idiotice. Eu caso para que alguém me faça... Tem alguém dizendo assim, pastor, falou tarde demais. Se tivesse falado isso uns 20 anos atrás, teria me salvado. Quantos estão aí? Agora olha para mim, se eu caso por amor, e o amor não busca o seu próprio interesse, eu não caso para que alguém me faça feliz. Eu caso para eu fazer o outro feliz. Você consegue entender a diferença? Sim ou não? Então 99,9% dos casamentos não é por amor. É por interesse. Por isso que fica cobrando o outro o resto da vida. Você não faz isso, você não faz aquilo outro, você também não faz isso. Diga por quê? É um idiota. Você casou com um idiota. Que só olha para o próprio umbigo. Diga, eu casei. Os casados, né? Diga, eu casei. Não para que a pessoa me faça feliz, mas para que eu faça a pessoa feliz. Os irmãos estão aí? Jesus Cristo tem uma esposa. A esposa de Jesus é a igreja. Vê o que Paulo diz em Efésios sobre o que Jesus faz pela igreja. Vai dizer assim, ó, maridos, amem suas esposas como Cristo também amou a igreja. E fez o quê? Se entregou por ela, dando a sua vida para a purificar, para santificar, para apresentar ela a si mesmo como pura, santa, sem ruga e sem mácula. Diga, ele ama. Então ele dá a vida. Porque amar é dar a vida. Não diga que você ama alguém por quem você não está disposto a dar sua vida. Pastor, eu amo a igreja. É, irmão, então vamos servir. Não tenho tempo. Não tem tempo para isso não, pastor. Tá doido? Tem que cuidar da minha vida. Era a hora de você virar e dizer assim, irmão, você é um hipócrita. Eu amo a igreja de Cristo. Ama mesmo? Então eu suponho que você está dando a sua vida por ela. Porque amar é dar a vida. Diga, Deus é amor. E Ele provou que é amor. Porque Ele deu a vida para salvar pessoas como eu e você. Diga, não são palavras, muito menos sentimentos. É atitude de sacrifício, sem esperar nada em troca. Quantos estão aí? Agora, quando nós conhecemos o amor de Deus por nós e entendemos isso, esse amor nos constrange. Então, porque Ele nos amou primeiro, há um reflexo em nós de também amá-lo. Mas você nunca vai conseguir amar a Deus e amar os seus irmãos se primeiro você não entender o quanto você é amado por Deus. Você nunca vai conseguir dar a sua vida por alguém enquanto você não entender de fato e ver que Deus deu a vida dele por você. Então isso vai gerar em você um reflexo. E aí João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é só um reflexo ao amor que recebemos dele. Bom, me perguntaram outro dia, né? Pastor, por que você vive a vida como você vive? E o que te faz permanecer na caminhada mesmo nos dias difíceis? Eu respondi, não tem outra coisa. O que me faz permanecer é entender o amor de Deus por mim. Ele não desistiu de mim. Ele me amou a ponto de dar o filho dele por mim. Como que eu vou desistir dele? Não tem como, irmãos. Essa ideia não passa pela minha cabeça em momento algum. Ele deu o filho dele mais precioso. Irmão, eu não dou meu filho por ninguém. Ele deu o filho dele, em quem ele tinha todo o prazer, para morrer por mim. Eu entendo o quanto eu sou amado. E esse amor me constrange. E o reflexo desse amor é que eu começo a amá-lo também. E começo também a dar a minha vida por ele. Quantos estão aí? Diga assim, Deus é amor. Portanto, Deus vive uma vida de cruz. Sempre viveu e sempre viverá. Amém? Agora vamos para o supremo propósito. Já entendemos tudo que precisávamos entender como base. Vamos ao supremo propósito. Evangelho de João, capítulo de número 1. Ou melhor, capítulo de número 17. A partir do verso de número 1. Para mim, do meu ponto de vista, o capítulo mais importante da Bíblia Sagrada. João 17. Esse é o meu ponto de vista, né? Os irmãos têm total liberdade para discordar. E por que eu digo que é o capítulo mais importante da Bíblia Sagrada?
Porque aqui está a conversa entre o filho e seu pai. E nós temos que entender que tudo se resume no relacionamento entre um pai e um filho. Tudo. Toda a criação, tudo que foi feito, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, toda a vontade de Deus se resume no relacionamento de um pai e um filho. Amém, irmãos? Do relacionamento do pai com o filho unigênito, surge tudo o que existe. E o final de todas as coisas será o resumo do relacionamento do pai e do filho. E aqui está uma conversa muito séria e muito franca do filho com o pai. Porque o capítulo 17 de João é a oração de Jesus, orando ao pai. Oração essa que é conhecida popularmente como oração sacerdotal. E por que é chamada de oração sacerdotal? Porque aqui Jesus intercede por nós diante do Pai. Mas Ele vai revelar muitas coisas que nos interessam muito. Amém, meus irmãos? Capítulo 17, verso 1, preste muita atenção. Para você não sair daqui sem entender qual é o supremo propósito de Deus. Verso 1, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a... Lembra que falamos ontem? Um glorifica o outro. Amém, irmãos? Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes, e a vida eterna é esta. Olha o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diga assim, a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Agora, como conhecer um Deus que não se pode ver? Simples, o Filho o revelou. Portanto, nós não podemos reduzir a obra de Jesus a morrer na cruz. Porque morrer na cruz foi uma parte da revelação. Mas ele veio para revelar o Pai na sua exata imagem, para quê? Para que, conhecendo o Pai, nós possamos ter a vida eterna. Amém? Verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a... Qual foi a obra que o Pai deu para ele fazer? Revelar o Pai. E ele foi e revelou o Pai plenamente. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo... Então, antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito compartilhavam de uma mesma glória. Os irmãos estão aí? Diga, antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito compartilhavam de uma mesma glória. Eles não precisavam de nada. Eles não precisavam criar o mundo. Só existia eles, e eles estavam plenos um no outro. Quando Deus diz assim, ó, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele não está falando do Jesus que está na terra. Ele está falando do Cristo glorioso que vivia com ele antes do mundo existir. Porque o Filho dava todo o prazer ao Pai. Diga todo. Os irmãos estão aí? Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, tu me destes e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo que me destes provém de ti. Esses homens já sabem que tudo que tu me destes provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me destes e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. Diga, tudo que Jesus tem é do Pai. E todas as tuas coisas são minhas. Diga, tudo que o Pai tem é do Filho. Você conseguiu entender ou não? Diga assim, o Pai tem o que o Filho tem. Diga, o Filho tem o que o Pai tem. Eles trocam o que tem. Diga, por quê? Porque eles vivem uma vida de cruz. O que Jesus tem não é para ele, é para o Pai. O que o Pai tem não é para ele, é para o Filho. Os irmãos estão aí? Espero que você tenha entendido. E nele sou glorificado. Nesses homens eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Diga, eu vou para ti, Pai Santo. Aqui nós poderíamos conectar o texto quando Jesus diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e me siga. Para onde ele está indo? Para o Pai. Então, se vocês querem vir para o Pai junto comigo, tem um caminho. Diga, qual é o caminho? A cruz.
Diga por quê? Porque o Pai vive uma vida de cruz. E não tem como vocês viverem no Pai se vocês viverem uma vida diferente da vida que o Pai vive. Consegue entender, sim ou não? O Pai vive uma vida de cruz. Se vocês vão comigo para o Pai, vocês precisam aprender a viver a vida de cruz, de negar a si mesmo. Continuando, olha só. Vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes para que sejam um, para que eles sejam um, assim como nós, o Pai, o Filho e o Espírito são um. E Ele está intercedendo para que nós também sejamos um, como eles são um. Amém, meus irmãos? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Esse é Judas, que se perdeu. Amém, irmãos? Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Diga assim, o mundo não pode nos amar. Se o mundo nos ama, nós não temos a palavra do Pai. Pastor, tem uma igreja aqui em Rondonópolis que as pessoas amam ela. Tem algo errado. Diga assim, porque o mundo odeia a palavra do Pai. Se o mundo está amando, é porque não tem palavra do Pai aí. Quantos estão aí? A promessa é que no mundo nós teríamos aflições. O mundo jamais vai te amar. Não adianta você querer que isso mude. Vamos lá. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele vai repetir, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... Diga assim, torna-os santos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em outras palavras, a única coisa que pode nos santificar é a palavra de Deus. Por isso o interesse de Satanás em que cada vez menos se pregue a palavra de Deus na igreja. Aí vem aqui, canta 1h30, normalmente canções almáticas, que não tem nada a ver com Deus, e prega 15 minutos, e quer que o povo seja santo. Quantos estão aí? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... Diga, quanto mais se pregar a palavra de Deus, mais o povo será santificado. Quantos estão aí? Posso fazer uma pergunta? Acha para mim um grupo de louvor no Novo Testamento. Um só. Paulo vai pregar em Antioquia e vai estar cantando o ministério de louvor, trazendo a arca. Acha? Tem, irmãos? Você já leu o Novo Testamento inteiro? Tem ministério de louvor no Novo Testamento? Da onde arrumamos isso? Porque olha para mim, diga assim, Jesus aceitou andar com Judas, com Pedro, que era impulsivo, Judas traidor, Tomé, que era incrédulo, mas com músico. Aí Jesus disse, não, aí é muito. Não dá. Judas tudo bem, mas músico, não quero, Senhor, aí não vai dar. Estou brincando, obviamente. Mas a brincadeira é meia verdade. Não é tão brincadeira, não. Pastor, mas vamos acabar com as músicas na igreja e agora? Agora a sua alma vai chorar, porque tua alma ama um sabor de mel. Ainda que seja antibíblico. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você no palco, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando. É uma música de vingança, irmão. E o irmão chora. Vai chegar o momento da minha vitória. Quantos estão aí? Sabe qual é a falta que o louvor faria a esse tipo de reunião aqui? Diga qual? Nenhuma. O que santifica? Palavra. Por que nós cantamos mais do que pregamos? Porque a palavra confronta a nossa forma de viver. E o louvor massageia a nossa alma e nosso ego. Então é óbvio que preferimos o louvor. Os irmãos estão aí? Esquece o que eu falei, isso foi só um pensamento. Vamos lá, continuando. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo para revelar o
Pai, nós somos enviados ao mundo para revelar o Filho. O Pai é revelado pelo corpo do Filho. O Filho é revelado pelo corpo da... Nós fomos enviados ao mundo para revelar o Filho. Assim como tu me enviastes, eu também os enviei. Da mesma forma. Amém, irmãos? Verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aí olha só, aqui começa a parte importante. E não rogo somente por estes, os 12, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus, há 2000 anos atrás, está orando por nós. Os que ainda iríamos crer por causa da palavra. Os irmãos estão aí? Verso 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabia que você não ia entender, mas eu vou te ajudar. Diga assim: para que todos sejam um. Ser um é ser o mesmo. Eu pego o copo, irmãos, isso aqui é um copo. Diga, um copo. É o mesmo. Amém? Toda a sua essência, toda a sua estrutura é a mesma coisa. Ser um é ser o mesmo. Não é ser dois, juntos. Não é estar unidos, é ser um. Mesma natureza, mesma glória, mesmo poder, é ser um. Eu estou rogando, diz Jesus, observe, para que todos sejam um. Como? Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Você entendeu? Então me explica. O que é que Jesus está rogando aqui? Vou te ajudar. Diga assim: Ele está rogando para que nós sejamos um com Deus. Deus com Deus. Com a mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma glória. Ser um com Deus. Diga, ser Deus. E quem está rogando é Jesus. Diga, por quê? Vou te contar o supremo propósito. Na eternidade passada, quando nada existia, o relacionamento que havia era do pai com o filho. Só havia o relacionamento do pai com o filho. E o Espírito era a unidade desse relacionamento. E esse filho dava todo o prazer ao pai. Todo o prazer ao pai. Por isso que ele vai dizer: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então surgiu no coração do pai uma vontade. Diga qual? Se eu tenho esse filho que me dá todo o prazer, por que não ter mais filhos iguais a esse? Quantos estão aí? E aí começa o plano de Deus. E o propósito de Deus, diga o quê? Ter outros filhos iguais ao filho unigênito que lhe dá todo o prazer. Daí a criação do universo, daí a criação dos anjos que vão cuidar desse universo, daí a criação da terra, daí a criação do homem, tudo dentro de um plano programado de Deus. Diga, para quê? Para nos transformar em filhos iguais a Cristo. Para que nós possamos ser um com Deus. Não sei se você está entendendo. Vamos ler de novo? Verso 21. Para que todos sejam um. Todos nós seremos um. Como tu, ó Pai, o és em mim, diga como? Essa é a forma. Assim como o Senhor é um em mim, e eu sou um em ti, ou seja, nós somos a mesma coisa, Deus com Deus, que também eles sejam um em nós. Diga, eu só posso ser um com Deus se eu aprender, primeiro, a viver como Deus vive. Como é que Deus vive? Uma vida de cruz. Por isso Jesus disse: se vocês quiserem vir após mim, para onde eu estou indo, porque eu estou voltando para ser um com meu Pai. Se vocês querem ir juntos, tem um caminho. Qual que é o caminho? Negar a si mesmo e todos os dias tomar a sua cruz. Porque ninguém será um com Deus
sem primeiro aprender a viver a vida que Deus vive. Porque imagine se Deus faz você hoje um com Ele, e dá a você o mesmo poder que Ele tem, a mesma glória que Ele tem. O que você faria? Do jeito que você está agora. O Senhor, é o seguinte: só fica com o seu universo aí, que eu já vou criar um para mim, diferente. Diga assim, por quê? Porque você é um idiota, que só pensa em si mesmo. Mas se nós aprendermos a viver a vida que eles vivem, quando nós formos coroados de glória e seremos glorificados, nós não vamos nos rebelar contra Deus, pelo contrário, nós vamos abrir mão de nossas vidas e entregar a coroa para Ele. Filho, a glória é tua, Pai, toma de volta. Então ninguém participará da glória, natureza e poder de Deus sem primeiro viver a vida que Deus vive. Qual é o supremo propósito de Deus? Gerar outros filhos conforme a imagem do seu Filho unigênito. O que é a igreja? A igreja é a reunião dos muitos filhos de Deus que estão sendo conformados à imagem do seu Filho unigênito. Quantos estão aí? Olha o verso 22. Jesus vai avisar o Pai. Quantos estão aí? E eu, diga e eu. Ele está avisando o Pai. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Lembra da glória que o Senhor me deu? Lembro, pois é. Eu dei para eles. Diga assim, por quê? Porque não tem como ser um com Deus se você não tiver a glória de Deus. Agora olha para mim. Quem foi que deu a glória para Jesus? Deus Pai. A glória pertence a quem? Jesus, sim ou não? Se Deus deu para ele, a glória pertence a... Diga qual é a questão. Ele vive uma vida de cruz. Então ele pega a glória e não fica com ele. E ele faz o quê? Não, ele dá para nós. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um como nós somos um. Preste atenção. O supremo propósito de Deus é nos fazer Deus com Deus. Pastor, então seremos iguais a Deus e vamos mandar em Deus? Não, diga por quê. Porque nós seremos conformados à imagem do Filho. E o Filho nunca governará sobre o Pai. Porque eles são iguais em natureza, mas eles não são iguais em função. O Filho sempre estará submisso ao Pai. Portanto, nós teremos a mesma glória, a mesma natureza, o mesmo poder. Mas sempre estaremos submissos ao Pai, porque nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Quantos estão aí? Vem comigo, Romanos. Vê se você vai entender isso agora. Capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 28. É o texto mais mal interpretado da Bíblia. Se não for o mais, chega perto. Romanos, capítulo 8, verso 20. Isso já foi pregado, irmão, em forma de todo tipo de heresia que você imaginar. Quantos estão aí? Diz assim, presta atenção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que as pessoas entendem? Deus vai fazer tudo o que eu quero. É isso que as pessoas entendem. Mas o que o texto está dizendo é que todas as coisas contribuem para o bem. Diga, e o bem é o que Deus quer para mim, e não o que eu quero. Se eu nem sei pedir como convém, que dirá eu saber o que é bom para mim? E aí vai dizer assim, daqueles que amam a Deus, amém? E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o supremo propósito? Nos fazer Deus com Deus. Aí ele vai dizer, verso 29, ele vai explicar como. Os irmãos estão aí? Porque os que dantes conheceu, aqueles que ele conheceu antes que o mundo existisse, também os predestinou. Diga, pré-destino. É dar um destino prévio. Os predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga assim, agora ele não é mais o unigênito, único. Agora ele passa a ser o primogênito, primeiro. Diga por quê? Porque está vindo uma turma. Agora olha para mim. Essa turma que está vindo não é cada qual do seu jeito. Porque o texto diz que ele nos predestinou para sermos conformes. Diga, conforma. A palavra dá o sentido de colocar numa forma. Os irmãos estão aí? Deixa eu te fazer uma pergunta.
Qual é a forma do pudim? Qual é a forma do pudim? Redondo? Qual que é a forma do pudim? Não. A forma do pudim é a forma da forma. Se você botar uma forma quadrada, ele fica quadrado. Porque o pudim foi conformado. Ele foi colocado numa forma. Diga, Jesus é a forma. E nós estamos sendo colocados nesta forma, para termos a forma que ele tem. Então observe, nós seremos transformados no que ele é. Os irmãos estão aí? Leia o texto com atenção. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Agora olha o verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Foi quando você se converteu. E aos que chamou, a estes também justificou. Foi quando o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida. E aos que justificou, a estes também glorificou. Diga assim, eu estou me lembrando que Jesus disse que a glória que o Pai deu para ele, ele deu para nós. Então, que glorificar é esse? É receber a glória do Filho. Diga assim, nós estamos sendo transformados em Cristo. Vou tentar te mostrar. Amém? Diga assim, somos corpo, alma e espírito. Primeiro o espírito, a parte mais interior do homem. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 17. Os irmãos estão aí? Diga, espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 17. Olha o que diz o texto. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Coloca na NVI, por favor. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Diga, o meu espírito e o de Cristo são um. Os irmãos estão aí? Por isso que Jesus disse assim, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é, diga assim, o espírito está pronto, porque o espírito já é Cristo. Aonde que Cristo habita? Dentro de nós, em nosso, e o nosso espírito e o espírito de Cristo são um. Então diga assim, o meu espírito já foi transformado em Cristo. O meu espírito e o dele são um. Os irmãos estão aí? Vamos para o corpo. Filipenses, corre lá. Capítulo de número 3, verso de número 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Os irmãos estão aí? Olha o que vai acontecer com o teu corpo. Estão mesmo ou estão de brincadeira? Já chegaram? Olha o que diz o texto. A nossa cidadania, porém, deixa eu colocar na ACF, deixa eu voltar. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Verso 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que é que ele vai fazer com esse corpo abatido? O que ele vai fazer? Transformar no quê? Um corpo glorioso. Só isso? Não, vamos lá. Lê o texto correto. Vamos lá. Vamos ler no 3 todo mundo junto? 1, 2, 3. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Diga assim, o meu corpo vai ser igual o corpo dele. É que você leu e não creu. Sua cara de incrédulo chega a me dar um arrepio. Diga assim, ele vai transformar o meu corpo abatido em um corpo glorioso, igual o dele. É para ficar de boca aberta mesmo. Quantos estão aí? Diga assim, entre o meu corpo e o de Cristo, não haverá diferença. Meu espírito já é um com ele. O meu corpo será igual a ele. Os irmãos estão aí? Diga, e a minha alma? Esse é o ponto. Diga, por quê? Porque a obra no espírito é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus que nos salvou.
Nós não fizemos nada para que isso acontecesse. A obra no corpo, Jesus é que vai fazer. Ele vai transformar o nosso corpo abatido num corpo igual ao dele. E nós não vamos precisar fazer nada. Mas tem uma parte do nosso ser que nós temos que cooperar para que ela seja transformada à semelhança da alma de Cristo. Diga, o que é a alma? Mente, vontade, sentimentos. E aí, irmãos, nós temos que cooperar. Diga como? Sendo transformados pela renovação do nosso entendimento. Os irmãos conseguem compreender isso? Diga assim, espírito, é Deus quem faz. Diga, corpo, é Deus quem faz. Diga, alma, cruz. Como é que a alma é transformada? Pela cruz. Olha para mim. Mente, vontade, sentimentos. Qual era a mente de Cristo? A mente de Deus. Qual era a vontade de Cristo? A vontade de Deus. Qual era o sentimento de Cristo? O sentimento de Deus. E a nossa mente, nossa vontade e nossos sentimentos precisam ser transformados na mente, vontade e sentimento dele. Como é que isso vai acontecer, pastor? Negando a nós mesmos e tomando a cruz. Então, eu não vivo mais pelo que eu penso, eu não vivo mais pelo que eu tenho vontade e eu não vivo mais pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que Deus pensa, pelo que Deus tem vontade e pelo que Deus sente. Quantos estão aí? E então seremos transformados plenamente naquilo que Ele é. Eu sei que você olha para você e fala assim, não dá. Eu também olho para mim e falo a mesma coisa. Só que você está esquecendo de quem você está falando. Você não está falando com alguém limitado. Você está falando com aquele que tem o poder de submeter a si todas as coisas. Você consegue entender isso? Vamos lá, 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 3. Verso de número 2. Diante da proposta de Deus, do seu supremo propósito, de nos fazer participantes do que Ele é, todo o resto perde o sentido, irmão. Ah, pastor, eu quero reinar com Cristo. Irmão, você quer reinar com Cristo? Sendo que você será Cristo. Você consegue entender? Observe, os irmãos estão aí? Leia com atenção comigo. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou em nós o que nós havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Diga assim, não haverá diferença entre você e Cristo, porque como Ele é, você será. Existem duas possibilidades para você. Diga o quê? Dizer assim, ó, isso aqui é uma grande heresia e não tem cabimento. Ou você dizer assim, eu ainda não tinha compreendido o tamanho do amor dele por mim. Porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que o que ele queria comigo é me fazer participante da sua própria natureza. É ser um com ele. Pastor, mas imagina esse monte de crente tendo o poder de Deus, a glória de Deus, sendo um com Deus. Calma, filho. Ninguém vai participar da glória sem primeiro aprender a viver a vida com que ele vive. Por isso a cruz. Só depois de sermos experimentados na vida de cruz, é que poderemos experimentar a glória. Diga, enquanto você pensar em você, viver para você, ter você como centro da tua vida, você está longe de receber a glória de Deus. Porque Deus não vai glorificar idiotas. Quantos estão aí? Vira para o seu irmão e diga assim, irmão, como ele é, você será. Olha só, deixa eu te mostrar algo. Vamos lá. Apocalipse, vem comigo. Apocalipse capítulo de número 4. Preste bastante atenção para você entender algo aqui. João é arrebatado aos céus e ele vê o trono de Deus. Os irmãos estão aí? Apocalipse capítulo 4, verso de número 2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
E o que estava sentado era na sua aparência, quando eu olhei para o trono, na sua aparência, aquele que estava sentado, era semelhante à pedra jaspe. Era semelhante ao quê? Diga, a pedra jaspe. Esse é Deus. João foi arrebatado aos céus, ele viu um trono. Quando ele olha para o trono, ele vê que aquele que está sentado no trono é semelhante à pedra jaspe. Os irmãos estão aí? Apocalipse, capítulo de número 21, corre lá. Verso 9. Os irmãos estão aí? Preste atenção, porque é tipologia. Se você não prestar atenção, você não vai pegar. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Quem que é a mulher do cordeiro? A igreja. Vem que eu vou te mostrar a igreja. Os irmãos estão aí? Verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do... Olha para mim. Vamos voltar para o verso 9, finalzinho do verso 9. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do... O que ele disse que ele ia mostrar? A mulher do cordeiro, que é a igreja. Verso 10. E levou-me em espírito a um alto e grande monte. E o que ele mostrou? A grande cidade, a santa... Mas o que ele disse que ia mostrar? E por que ele mostrou a cidade? Diga assim, porque a cidade e a esposa é a mesma coisa. A esposa é uma cidade. Por isso que nós somos pedras vivas. Porque nós somos parte de uma cidade. A grande Jerusalém é a igreja. Os irmãos estão aí? Me mostrou a grande cidade que de Deus descia do céu. O que essa cidade tinha? Verso 11. Os irmãos estão aí? E tinha... O que a cidade tinha? Diga assim, quem tem a glória de Deus? É Deus. É Deus com Deus. E tinha a glória de Deus. Diga assim, a esposa foi feita Deus com Deus. Os irmãos estão aí? Observe. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. O que João viu quando ele olhou para o trono e viu Deus? Uma pedra de jaspe. O que ele vê quando ele olha a cidade? Diga por quê? Porque ele está vendo a mesma coisa. Aqui é o fim. Aqui é a consumação do supremo propósito. A igreja se transformou uma com Deus. É Deus com Deus. Por isso ela tem a glória de Deus e ela tem a aparência de Deus. Diga, é para lá que nós estamos indo. Agora olha para mim, diga assim, isso não acontecerá, senão através de um processo doloroso, chamado cruz. Olha Jesus, quem quiser vir após mim, está indo para onde? Estou indo de volta para o meu Pai. Cumpri o que eu tinha que fazer aqui e estou voltando para o meu Pai. Para quê? Porque eu vou receber a glória que eu tinha com Ele antes que o mundo existisse. Estou voltando para pegar a minha glória. Ok, vocês querem vir? Queremos. Quem quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si, largue de ser idiota. Para de pensar em si mesmo. Segundo, todos os dias, tome a sua cruz e então, siga. Porque vocês vão chegar onde eu vou chegar. Onde eu vou estar, vocês estarão também. Então diga, o supremo propósito de Deus é transformar homens comuns, caídos, naquilo que Ele é, através da operação da cruz. Agora você decide. Pastor, decida o quê? Se você vai continuar vivendo a sua vida para você, ou se você vai viver como Deus vive, para os outros. E isso vai decidir se você será participante do que Ele é, ou se você vai precisar de 1000 anos de disciplina, no milênio, para endireitar o restinho da tua alma que continuou torta. É simples desse tanto. Diga, lá atrás, o pai teve tanto prazer no filho, que ele falou, quero mais. Quero mais desses. Vou fazer mais desses. Aí ele envia o filho como modelo, que faz toda a sua vontade. Esse filho é crucificado, sepultado, ressuscita, sobe aos céus. Depois ele volta para dentro de nós como espírito de vida.
e agora está tentando nos guiar segundo sua própria vontade para nos transformar naquilo que ele é. Diga aí, o que nós temos que fazer? Estar crucificados. E aí Paulo vai dizer assim, ó: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Quem é que vive? Cristo é quem vive em mim. Aí você olha para a vida de Paulo e diz: nossa, como que Paulo foi um grande homem de Deus? Eu te digo, Paulo não foi um grande homem de Deus. Paulo só foi um crucificado. Porque as obras quem fez não foi Paulo. Foi quem vivia em Paulo. Pastor, e por que nós não conseguimos também como Paulo conseguiu? Diga por quê. Somos idiotas. Não queremos estar crucificados. Não queremos abrir mão dos nossos direitos. Queremos só viver para nós mesmos. Venha a mim o teu reino, não é venha a nós o teu reino. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Final de semana e final de semana, você diz assim: eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. Isso aqui não é lugar de buscar bênção. Se você quer bênção, entre no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto. E o teu pai em secreto te ouve. Esse aqui é o lugar onde a vontade de Deus deve ser feita. Tem bênção nenhuma aqui, irmão. Para com isso, larga de ser infantil. Larga de ser menino na fé. Igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja é o lugar onde a vontade de Deus é feita. Você não é o centro disso aqui. Consegue compreender? Nós temos que amadurecer, irmãos. Nós viemos aqui não para que a nossa vontade seja feita, mas para que a vontade dele seja feita. Nós viemos aqui renunciar à nossa vontade. Sabe? Mas parece que é difícil amadurecer. É difícil crescer em graça, em conhecimento. E é sempre a mesma ladainha. E as propagandas. Venham para cá porque aqui está a bênção. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a igreja não existe para satisfazer demanda de homens. A igreja existe para satisfazer a demanda de Deus. A vontade do Pai é que tem que ser feita, não a nossa. Existem coisas que nós fazemos, irmãos, que é abominação para Deus. Vem para o culto da vitória. Que culto da vitória, irmão? Que vitória que você está buscando ainda? Se ele consumou a vitória na cruz? Você está indo atrás de vitória? Quando você vai para o culto da vitória, você blasfema o sacrifício de Cristo. É uma blasfêmia contra o sacrifício de Cristo. É pisar o sangue de Cristo. Porque ele já nos deu a vitória completa, plena. Ele disse: está consumado, acabou. Não, eu vou lá buscar a minha vitória. Diga, igreja, é lugar de amadurecer. Diga, igreja, é lugar de amar. Lembra o que é amor? Aqui é o lugar e é por isso que tem esse monte de gente complicada. Diga assim, para quê? Para você amar bastante. E cada vez vai vir pior. Pastor, não vai melhorar? Irmão, você não sabe o que está vindo por aí. Você poder andar no caminho mais excelente. Como você vai negar a si mesmo se todo mundo faz sua vontade? Você tem que encontrar uns do contra para você negar a si mesmo. E Deus nos deu um treinamento intensivo. Diga qual? Casamento. Treinamento intensivo, irmão. Deus olhou assim e falou: eles não vão chegar não, vai demorar, vou ter que intensivar esse negócio aí. Como? Não é bom que o homem esteja, porque ele nunca vai tomar a cruz sozinho. Como é que ele vai negar a si mesmo no meio da vaca, do boi, do elefante? Não, tem que arrumar uma companhia para ele. E aí trouxe a Eva e falou: agora sim, agora ele vai negar a si mesmo. Porque a Eva já chegou a essa árvore que está fora do lugar, vamos mudar essa árvore aqui, isso aqui tá. O Adão falou: Jesus, eu não pedi nada. Não reclamei, estava bom sozinho. Não é bom que você fique só, não. Sozinho você não consegue negar a si mesmo, você precisa de alguém. Quantos estão aí? Por que as pessoas querem servir a Deus em casa sozinhos? Vou servir a Deus na minha casa. Diga por quê? Não precisa negar. Não precisa tomar a cruz. Diga, qual é o problema? Que Deus é perfeito, irmãos. Ele falou assim, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei. Se está sozinho, eu não estou. Porque ele sabia que haveria uns espertinhos que iam dizer assim: vou servir a Deus sozinho. Para mim estar, tem que ser 2 ou 3 ou mais. Sozinho não estou. Eu sou a igreja. Igreja é 2 ou mais. Sozinho você não é nada além de um rebelde afastado do corpo, que não quer negar a si mesmo. Quantos estão aí? Irmãos, nós seremos um com Deus. Só existe uma forma de isso não ser verdade. Diga qual? Se Deus não ouviu e não atendeu a oração de Jesus. Porque ele orou dizendo: Pai, eu oro para que assim como nós somos um,
tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. E tem mais uma: eu dei a eles a glória que o Senhor me deu. Eu compartilhei com eles. Olha para mim, por que é que nós vamos reinar? Porque quem é que conquistou a vitória? Cristo. Por que a gente vai reinar se foi Ele que conquistou a vitória? Diga por quê? Porque seremos um com Ele. Nós somos o corpo de Cristo. Diga assim: não há diferença entre o DNA da cabeça e o DNA do corpo. Você consegue entender? Nós somos o corpo de Cristo. O mesmo DNA que tem na cabeça, tem no corpo. A mesma glória da cabeça é a do corpo. Seremos um com Deus. O que Deus quis nesse supremo propósito? Expandir sua família. Irmãos, e graças a Deus que nós fomos chamados. Porque há muitas pessoas que passarão pela terra e jamais saberão disso. Vamos ler o último texto? Eu vou encerrar, eu prometo. Esse A não me convenceu. Vai dar uma melhorada. Efésios capítulo 2, verso de número 19. Irmão, tome cuidado ao falar isso por aí. Nós estamos aqui há 3 dias tentando construir algo e ainda chegamos assim meio que tropeçando para entender. Aí você vai chegar lá no irmão e lá, né, e vai dizer assim: olha, nós seremos Deus. Pronto. Olha, quem te falou isso? Não, eu ouvi lá na igreja lá. Tá, me mostra os textos. Não me lembro muito bem onde é que estava. Pronto. O cara vai dizer assim: queima ele. Bota ele na fogueira, heresia. Quantos estão aí? Estamos construindo algo há 3 dias para chegarmos capengando no entendimento. Não chegamos como deveríamos chegar ainda. O certo era ter pelo menos mais uns 3 dias, para nós ficarmos meditando e entendermos de fato isso. Não vai chegar na sua casa e dizer: mãe, descobri algo muito importante. O quê? Eu vou ser igual a Deus. Isso parece uma loucura quando você não lê os textos. Concorda comigo? E não traz edificação, traz só problema, confusão. Ainda mais se você pegar um irmão daqueles mais tradicional, né? Aí você mata o irmão do coração. Ele vai dizer assim: onde é essa igreja para mim nem passar na porta? Nunca. Quero nem passar na porta. Quantos estão aí? Verso 19 do capítulo 2 de Efésios. Assim que já não sois estrangeiros. Diga: nós não somos estrangeiros. Nem forasteiros. Mas concidadãos dos santos. Ou seja, nós somos cidadãos de uma mesma cidade. Amém? E da família de Deus. Diga assim: Deus tem uma família. Que antes da criação do universo, tinha 3 pessoas só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, nós fomos inseridos nesta família. E como toda família, temos o mesmo DNA, a mesma natureza, a mesma glória, o mesmo poder, porque nós seremos um com Ele. Assim como Ele é, seremos nós. Você consegue entender o tamanho desse amor? Porque a primeira coisa que vem à minha cabeça, irmãos, como um ser pensante, é perguntar: por que eu? Não há motivos para Ele ter me escolhido. Eu realmente não merecia, não mereço, e independente do que eu faça, eu nunca merecerei. E aí talvez você pergunte: por que você vive essa vida que você vive? De ir para os lugares, de falar dele, cansado, sem cansar, descansado, não importa. Porque diante desse amor, como eu poderia negar 1 segundo da minha vida a Ele? Diante do que está proposto para um verme como eu, como negar 1 segundo da minha vida a esse Deus que me amou ao ponto de compartilhar comigo
o que Ele é. Eu jamais direi não a Ele. Jamais. Porque não há nada nessa terra que se compare com o supremo propósito de Deus em Cristo para a minha vida. E aí você vai começar a entender o apóstolo Paulo. Porque ele tem umas falas que para gente idiota não faz sentido. Como por exemplo, quando ele diz assim, para mim, viver é Cristo. E morrer é um grande lucro. É óbvio. Ele entendeu. Ele entendeu, ele enxergou, ele viu. Ele viu o fim. E quando ele vê o fim, ele diz assim, a minha leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Mas você já viu o que ele chama de leve e momentânea tribulação? Tem a lista lá. A coisa mais leve é ser apedrejado e dado como morto. É isso que ele está chamando de leve e momentâneo, diante do que está proposto. E pensar que tem crente querendo abandonar o Senhor porque o outro irmão olhou de cara feia para ele. Irmão, é hora de deixarmos de sermos meninos. É tempo de nós deixarmos de brincar de ser igreja e entregarmos realmente nossa vida ao Senhor. E não negarmos um segundo da nossa vida a Ele. Aprendermos a tomar a cruz. Vivermos no caminho mais excelente, que é o amor, que não busca os seus próprios interesses. Para que possamos alcançar o supremo propósito de Deus, que é ser um com Ele. Como Ele é, seremos. Deus na eternidade passada olhou e falou, amo tanto meu filho, tenho tanto prazer nele, que eu quero mais. E eu vou multiplicá-lo. E sabe lá Deus por quê? Ele olhou para você e falou, esse vai ser um. Ele olhou para um homem como Paulo, assassino de crentes, e disse, esse vai ser um também. O que é que nos afastaria desse Deus? Nada. Nada. Então, quando você pensar em desistir aí, por causa da tua idiotice, lembre-se, o que é que Ele propôs para você? E pensa se vale a pena desistir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós a graça dEle, e que o Senhor nos leve ao cumprimento do supremo propósito, através de uma vida de renúncia, de cruz e de amor. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui esses 3 dias. Eu quero agradecer ao Senhor por cada um dos irmãos que aqui está, por cada ouvido realmente aberto para ouvir, por cada coração aberto para receber a preciosa semente da Tua palavra. Que o Evangelho pregado pelo Teu Espírito floresça e frutifique dentro de nós. Nós não temos palavras para agradecer o Teu supremo propósito que o Senhor propôs em Cristo antes da fundação do mundo. Nós não temos palavras para agradecer. Não existe palavras que nós possamos falar ao Senhor que possa agradecer esse plano maravilhoso que o Senhor propôs em Cristo a nosso respeito. O que nós podemos dizer, Senhor, é que viveremos a nossa vida de cruz, que nós renunciaremos a nós mesmos, que não seremos idiotas pensando em nós mesmos, mas que daremos nossas vidas pelos nossos irmãos, amaremos como o Senhor nos amou, sem esperar nada em troca, e te rendemos graça também, porque o Senhor está nos revelando estas coisas tão profundas que durante séculos ficaram ocultas, mas que aprove ao Senhor nesse último tempo, revelar à sua igreja o teu real propósito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a amadurecer, a viver um evangelho maduro,
a sermos como o Senhor é, a viver a vida que o Senhor vive. Que nós possamos abrir mão de nós mesmos, para que os nossos irmãos sejam edificados. No nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, para que todos eles possam entender a importância de viver a vida da cruz, e que eles possam amar a vida de cruz, que eles possam desejar a vida de cruz, e que nós possamos, Senhor, entregar nossa vida realmente, como uma oferta de aroma suave diante do Teu altar. Que o Senhor receba a nossa vida como uma oferta de cheiro suave, cada dia, cada segundo, cada minuto, onde o Senhor nos requisitar, lá estaremos nós, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso trabalho racional. Não importa, Senhor, onde o Senhor vai nos requerer, lá estaremos nós, com toda a nossa disposição e com todo o nosso zelo para fazer a Tua vontade. Agradeço ao Senhor por esse final de semana, aqui com os meus irmãos. Te rendo graça, Senhor, te louvo, te agradeço mesmo. Muito obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor, junto aos meus irmãos. Assim eu oro grato, oro no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Espero poder vê-los em breve, se o Senhor nos permitir. E se não permitir, nos encontramos na glória. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.